Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Contra Tudo e Contra Todos. Estamos juntos aí para mais um vídeo com opinião, análise e informações. Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre o Abel Ferreira e sobre a nossa situação. E o Abel falou algumas coisas ontem que quero saber a opinião de vocês também, vocês concordam, discordam da análise, que faz com que a gente reflita como um time ser vencedor, como um time ganhar acostuma, e isso é bom, óbvio, né? Porque ganhar é muito bom, mas isso também traz algumas responsabilidades e faz com que eu, você, muitos de nós, às vezes sejamos injustos. O Abel Ferreira erra, os jogadores também erram, tomar decisão, a diretoria erra, mas eu vou explicar para vocês porque que eu estou querendo dizer isso. E antes do vídeo aqui, um recado bem rápido para você que quer fazer uma renda extra. E galera, aqui na descrição você tem uma ótima oportunidade de fazer uma renda. Isso mesmo, da sua casa, só precisa ter um celular e internet. Com um passo a passo simples e prático, não tem nada complicado, você não precisa ter faculdade, você não precisa ter completado o ensino médio para colocar esse método em prática. Você tem todas as garantias possíveis, tem suporte e, como hoje em dia tudo está mais caro, as contas chegam, a gente fica com muitos compromissos financeiros, você pode pegar o seu tempo livre e investir nessa ferramenta que está trazendo lucro para muitos brasileiros. Então quer saber mais? Só clicar no primeiro comentário e na descrição e começar a fazer uma renda extra já! Bom, ontem o Abel Ferreira, na coletiva, pessoal, falou sobre o jogo, ele ainda tá um pouco, como posso dizer, ressentido, né? Ele ainda não esqueceu as críticas que ele recebeu no Campeonato Paulista. Alguns acham justas as críticas, outras pessoas não. Eu acho que o Palmeiras estava jogando muito abaixo no ano passado, no final do ano passado e no começo desse Campeonato Paulista. Posso estar sendo injusto? Pode ser que sim, mas o Palmeiras não tinha um time organizado. Tudo bem que o Abel Ferreira tinha novas peças e tudo, mas o Palmeiras não tinha... O Palmeiras não era seguro defensivamente, o time do Palmeiras errava muito, o time do Palmeiras estava com muita dificuldade de produção de jogo. E isso são fatores que estavam ocorrendo e devido a isso o Palmeiras acabou perdendo o Campeonato Paulista. No ano passado, eu nem falo tanto, porque pra mim, eu falei isso ano passado algumas vezes aqui, algumas pessoas não concordaram comigo. O Botafogo tinha um time melhor que o Palmeiras. Eu achava o time do Botafogo melhor que o do Palmeiras no ano passado. Porque no ano passado a gente olhava o Palmeiras, quem que desequilibrava? O Estevão. Era o Estevão, quase todos os jogos era o Estevão que fazia coisa diferente. No Botafogo você tinha um Almada que desequilibrava, você tinha um Luiz Henrique que desequilibrava, você tinha um Savarino que no passado fez uma temporada meteórica. Muita gente fala do Almada e do Luiz Henrique, que pra mim são até mais jogadores do que ele tecnicamente, só que com esses dois no time e sendo alvos de marcação, o Savarino ficava mais livre. O Savarino fez gols decisivos no ano passado, inclusive contra a gente. E a gente acabou perdendo o campeonato. E inclusive contra o Botafogo em casa. Então ficou uma sensação ruim no ano passado, porque a gente jogou muito mal aquele jogo contra o Botafogo. Tivemos alguns tropeços que a gente perdeu alguns pontos. E na Libertadores fomos eliminados pelo Botafogo. E na Copa do Brasil pelo Flamengo fazendo um jogo muito ruim. Então isso ficou ali na nossa mente. Então o Palmeiras passou por um momento jogando mal. E essas coisas acontecem. Que a gente tem dificuldade de entender, mas essas coisas acontecem. Vou dar um exemplo para vocês. O Real Madrid no ano passado ganhou o Campeonato Espanhol, ganhou a Champions League, ganhou o Intercontinental lá contra o Pachuca na final, né? 2-3-0. Mas os principais títulos da temporada agora, o Real Madrid perdeu todos. Todos. O Ancelotti vai sair. O Ancelotti não presta mais? O Ancelotti é burro? O Ancelotti é um mau treinador? Não. O ciclo do Ancelotti acabou. Então o Real Madrid acredita que ele não tem mais como fazer aquela equipe jogar. Ele está há anos no Real Madrid, anos, nem sei quantos anos o Ancelotti está lá. A diretoria pode estar acertando ou errando. Trouxeram o Xabi Alonso agora, que é um grande treinador. E o Abel ontem, por que eu estou falando isso? Que ontem ele falou na coletiva sobre a questão de que lembra que a imprensa o criticou e tal. Eu acho que ele tem direito de ficar dessa maneira. E o Palmeiras voltou aos trilhos. Isso é inegável. Você pode gostar do trabalho do Abel ou não, mas o Palmeiras voltou a jogar um grande futebol e voltou. Você vai ver jogo do Palmeiras, você vai mais tranquilo no sentido assim, o Palmeiras vai apresentar alguma coisa. O Palmeiras, pro adversário ganhar do Palmeiras, vai ser duríssimo. Dificilmente o adversário vai conseguir vencer o Palmeiras. Isso é trabalho do técnico. Isso é trabalho da comissão técnica. O Palmeiras voltou a ser um time muito consistente. Então isso é trabalho do Abel. Então agora tem que bater palmas para ele. Não que antes não tinha, só que eu acho que críticas colocadas não fazem mal. Porque eu acredito que o Palmeiras está como está, porque ele melhorou após um período ruim que ele passava. E aí ele foi perguntado sobre renovação, e ele falou que não confirmou absolutamente nada, mas o Abel está conversando para renovar com o Palmeiras, e falou que está lá no Palmeiras
de cabeça, de coração e de alma, que gosta demais de estar no Palmeiras. Ele tá valorizando um pouco o passe dele, isso é normal também. Mas eu vejo o Abel extremamente motivado, coisa que no começo do ano ele mesmo, por isso que eu falei no começo do vídeo que eu erro, vocês erram, o treinador erra, jogador erra, a diretoria erra. O Abel no começo do ano começou a temporada falando no primeiro, segundo jogo, então no final do ano eu vou embora. E eu fiz um vídeo falando, como é que o cara fala isso, que vai embora assim, tá chegando os atletas, ele fala, fim do ano eu voto, ele pode ir embora. Ele tem contrato com o Palmeiras até o final do ano, ele não tem obrigação de ficar aqui. Mas ele falar isso no começo de temporada soa muito estranho. E ele, olha como mudou o repertório dele, olha como mudou a fala dele. Então ele mesmo tem autocrítica. E ele falou que teve que dispensar os jogadores, para o time continuar ali com a mentalidade vencedora. Jogadores que ganharam muito aqui e foi difícil trocar os jogadores. Então o Palmeiras passou por uma reconstrução mesmo. Mesmo assim, alguns querem a saída do Abel, e aí cada um tem a sua opinião, isso é particular de cada pessoa. Mas uma coisa que a gente claramente está mal acostumado, o Palmeiras de novo classificou no primeiro lugar geral. Mais uma vez. E parece que é obrigação do Palmeiras. Obrigação. E o que eu acho assim, eu gosto de ressaltar isso, eu ressaltei lá no Verdão Sempre ontem, vou falar aqui de novo, é sensacional o Palmeiras conseguir fazer isso mais uma vez. O Palmeiras fez isso nas últimas, de 2018 pra cá, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8 Libertadores. O Palmeiras fez isso 6 vezes. Isso é impressionante. Ganhou 2 Libertadores, sim, mas não tira o mérito, tá na história. Claro que a gente quer a taça, claro que a gente quer o tetracampeonato. Para muitos, se não ganhar o tetra, não vai servir de nada. Para muitos vai ser assim. Eu não enxergo dessa forma, mas eu respeito quem analisa as coisas dessa maneira. Para muitos, só se a taça vier, mas a gente tá mal acostumado. Porque tem time que tá lutando para classificar até agora. O Flamengo, com a folha salarial gigantesca, tá num grupo muito mais fraco que o do Palmeiras e está lá penando para classificar. Vai classificar, eu acho. Até falei ontem que venceria o jogo. Vai jogar contra o Tátira em casa, do time da Venezuela. Mas tá suando, Fortaleza lá, tá suando. O Internacional Bahia, um dos dois vai cair fora. Não vai classificar os dois, pelo que eu vi no grupo deles. Então assim, há de se reconhecer o momento que o Palmeiras vive. O Palmeiras ganhou tanto nos últimos anos, sim, não ganhou título grande. Nos últimos anos, digo, né? No ano passado não ganhou, porque em 2023 ganhou. Mas, por exemplo, o Real Madrid não ganhou título grande esse ano. O Manchester City, esse ano, pode ganhar só a Copa da Inglaterra. Vai jogar contra o West Ham. O time do Guardiola, que no ano passado deitou na Premier League. Jogou muita bola. E esse ano oscilou. Então, oscilação faz parte. Um ano oscilando, ou até mais às vezes, não quer dizer nada. É a cultura do futebol, eu entendo, o brasileiro é mais imediatista na questão do futebol, por isso que demitem tantos treinadores, mas o que eu acho que a gente não pode fazer, opinião minha, tá? É deixar de reconhecer as coisas que o Palmeiras vem fazendo. Como, mais uma vez, classificar em primeiro. Isso é pouco relevante para muitos, sim. Agora eu pergunto, por que o River não faz? Por que o Flamengo não faz? Por que o Corinthians não faz? Tá nem na Libertadores, né? Por que o Atlético não faz? Outros times, por que não? Só o Palmeiras é obrigação? Não, é mérito. E muito mérito. O time não perde fora de casa sei lá quantos jogos. Ontem o Abel disse outra coisa que me chamou a atenção na coletiva, que ele não gostou que o time recuou. E a gente achava que era ele mandando. Ele falou, não, tem que continuar acelerando. O time começou a errar passes depois do 2-0. Então tem um cara lá no cargo, gente, que sabe muito o que tá fazendo. E quem está falando isso aqui é uma pessoa que criticou o trabalho do Abel esse ano. E eu acho que as críticas não foram tão injustas. Posso ter pegado pesado aqui ou ali, mas melhorou demais. E a gente tem que reconhecer. Ter humildade, olhar e falar, mano, o cara tá fazendo um trabalho sensacional. Líder do Brasileirão. Líder geral da Libertadores, classificado com uma rodada de antecedência. Não é normal isso, gente. Isso parece que é normal pelos títulos que a gente vem ganhando nos últimos anos. E no final desse ano, se a gente não ganhar uma Libertadores, uma Copa do Brasil, um Brasileirão, se não fizer um grande Mundial de Clubes, uma grande Copa do Mundo de Clubes, talvez muitos nem lembrem. Provavelmente não vão lembrar. Só o título que vai marcar. Mas o que o Palmeiras vem fazendo dentro de campo é digno de aplauso e de se orgulhar da Sociedade Esportiva Palmeiras, que eles estão deixando tudo em campo. Tudo. Bom, isso que eu queria deixar pra vocês aqui. Quero saber se vocês concordam, se vocês discordam. O Abel tá bem demais. Pra mim ele vai renovar com o Palmeiras. E esse time aí jogando do jeito que tá, vai nos trazer alegrias até o final do ano, eu acredito sim. Tamo junto, galera. Aquele abraço. Aqui é Contra Tudo, Contra Todos. Até a próxima, é nóis.